da, desse conceito, né? O que ele veio fazer aqui na Terra. E para isso ele gera um monte de situações e nós aprendemos tanto, né, através desses ensinos aqui. E só para lembrar, né, para todos, eu gosto sempre de frisar o objetivo. Ao estudar o livro de João, ou quando a gente escreve alguma coisa, ou quando a gente pega qualquer coisa, a gente sempre tem um objetivo. Né? E esse objetivo de João está bem explícito no capítulo 20, no 31. Por que João escreve o livro? E ele fala, né, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós vamos falar muito hoje sobre vida e morte espiritual. E o quanto isso é importante. Não, ele está revelando que esse evangelho foi escrito para que você leia e você aumente a sua fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. E ao aumentar sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, as coisas comecem a mudar na sua vida. Né? Você comece a abraçar essa realidade e em cima disso você tenha vida. E nós vamos explicar, nós vamos falar muito o que quer dizer com essa vida. O que é essa tal de vida que João está falando e que Jesus fala tanto. Né? Porque eu estou vivo, eu sou jovem, sou saudável. Né? Então a gente pode olhar para isso e a gente pensar, poxa, eu sou alegre, né? Eu tenho um monte de coisa, mas a gente olhando para fora, né? A gente pode ver muitas pessoas que aparentemente estão vivos, né? Estão cheios de vivacidade, alegria, mas Jesus olha para essas pessoas e fala, vocês estão mortos. Né? E o perigo da gente viver essa vida morta espiritual. Então vamos passar rapidamente. Né? Então o tema é Jesus explica o seu ministério. Não vamos nos ater quase à revisão, mas é só para lembrar, né? Esse trecho ele vem logo após o paralítico no tanque de Betesda. Então, do 1 ao 18 vai falar desse paralítico que estava há 38 anos aleijado num lugar que era o tanque de Betesda, que era um lugar onde estava cheio de pessoas doentes. Jesus entra nesse lugar e cura somente esse homem que tinha 38 anos, que ficava deitado no chão. Ao fazer isso, ele manda esse homem carregar sua maca. E ao fazer, né, ao mandar esse homem carregar essa maca, ele quebra uma lei dos religiosos da época, dos judeus da época. Né? Então eles ficam irados, porque não podia trabalhar no sábado. Jesus fez isso no sábado, ele podia ter feito isso na segunda, ele podia ter feito isso no domingo, ele podia ter feito qualquer dia. Esse homem já tem 38 anos, não fazia diferença. Mas ele quis fazer no sábado. E ele mandou o cara carregar uma maca. Então ele provocou uma situação de conflito com os líderes religiosos. Nós falamos muito, né? Foi um ato de protesto ali, que revelou um monte da hipocrisia daquela religião. E depois de tudo isso, que gera esse conflito, começa o que nós vamos estudar, a partir do versículo 19, né? Então não vamos nos ater muito a isso, nós falamos muito sobre isso, né? Que Jesus, o que Jesus denunciava, né? Que era um estilo religioso que não tinha misericórdia das pessoas, que portava muito mais com os ritos do que com as pessoas. Né? E o quanto Deus abomina esse tipo de situação. Então Deus está muito mais se importando com a misericórdia, com o amor às pessoas, do que propriamente a ritos religiosos. Né? Então a gente pode estar gastando a nossa energia, a nossa força em fazer coisas para Deus que Deus não está querendo, que Deus não está ligando. Ele, você podia ter feito aquilo ali e eu ficaria muito mais feliz. E nós falamos disso nessas outras aulas que estão gravadas no YouTube, né? É bom a gente sempre voltar. E aí começa assim, né, o versículo 19, Jesus já começa falando, né, em verdade, em verdade. E esse em verdade é o que significa amém, amém, no grego lá, no original. E esse amém, amém é uma expressão de isso que eu vou falar é muito importante. Então é que Jesus fala assim, para tudo e presta atenção. Quando ele fala em verdade, toda vez que você lê isso, é muito importante o que vai vir depois. Né? E ele começa a falar. E aí é o que nós vamos ler aqui agora, né? Que vamos ler até o 22, foi o que a gente terminou. Foi até o 22? Até o 21 que a gente terminou na aula passada. Então foi assim, ó. Então Jesus disse, em verdade lhes digo,
que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz. Porque o pai ama o filho, lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que fiquem maravilhados. Já versículo 20, tá? 21. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aquele a quem quer. O pai não julga a ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho. Foi aí que a gente parou. Então, o que nós aprendemos nisso? Que Jesus estava totalmente sujeito à vontade de Deus. Ele não atendia a padrões, não atendia expectativas humanas, não atendia a demandas, a pressão. Quem lembra do caso de Jesus e Lázaro? O pessoal chegando em Jesus: Jesus, seu amigo está morrendo. Você tem que parar tudo e ir lá agora. Jesus não vai. Jesus fica lá. Lázaro morre. E 2 dias depois, Jesus chega e ressuscita. Então, não vai ser as nossas demandas, nossas pressões, o nosso desespero que vai mudar Deus. Deus, ele sabe o que está fazendo e ele vai fazer, independente de todas as situações. Amém? Então, a agenda de Jesus era toda composta pela vontade de Deus. Então, ele consultava a Deus, ele todo o tempo estava em oração e buscando o que Deus quer que eu faça, ele vai e faz, para ele fazer. E isso levou até algumas heresias, as pessoas chamarem Jesus de um Deus menor. Não é uma trindade, é Deus e Jesus é como se fosse uma espécie de subdeus, um anjo. Então, pessoas usaram isso, essas palavras. Mas logo depois nós vimos, que o filho tem poder para fazer a mesma coisa que o pai. Ele vai falar aqui logo depois, nesse mesmo versículo 19. Então, ele se sujeitava a Deus por livre e espontânea vontade, por amor. Ele amava e se sujeitava. E nós falamos de vários níveis de sujeição, O marido, a esposa, o marido, os filhos aos pais, a igreja, uma sujeição mútua. E qual que é o benefício dessa sujeição, Toda vez que há essa sujeição em Cristo, realizando a vontade de Deus, parece logo em seguida há uma promoção, há um prêmio de quem se sujeita, de quem não se acha e se coloca no lugar onde Deus quer que você fique. Amém? Nós falamos que Deus está trabalhando, então a gente não precisa ficar desesperado, Tem muita gente que está desesperada, às vezes com a política, com as coisas que estão acontecendo, mas a palavra fala, se não somente aquilo que vê o Pai fazer, ou seja, Deus está fazendo alguma coisa. Nós falamos desse movimento deísta, que foi uma forma filosófica de pensar que Deus existe. Então tem gente que acredita que Deus existe. Só que Deus, ele compôs o mundo, formou as regras do mundo, de como funcionar, e largou o mundo para lá. Agora vocês se viram aí. Entendeu? Então, o que acontece quando a gente assimila esse tipo de pensamento? Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu tenho que fazer para poder dar certo. Só que a Bíblia fala que Deus está trabalhando em todas as coisas. Ou seja, ele está no controle de todas as coisas. Então, por mais que uma coisa aparentemente ruim aconteceu, ele está no controle, ele sabe o que está acontecendo, ele pode tirar proveito disso. Nós podemos aprender. Até com as situações ruins, até com os nossos erros, nós podemos aprender. E às vezes nós sofremos realmente porque nós erramos. São consequência dos nossos atos. E Deus pode usar aquilo para nos levantar, para nos chegar mais próximo dele. Porque às vezes é só num sofrimento que nós lembramos de Deus. Quando está tudo bem, muita gente não lembra de Deus. Mas quando a coisa aperta, parece que a coisa fugiu do controle, Deus está ali, segurando toda a situação para depois agir. Amém? Então, Jesus, gente, para quem não sabe, Jesus é Deus. No princípio era o verbo. Nossas primeiras aulas nós falamos sobre isso. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Então, ele falando de Jesus. Quem é Deus que se fez carne? Jesus. E habitou entre nós. Está no 1 João. Então, e Jesus ainda veio falar, o Filho, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Então, ele fala do poder dele. E que toda sujeição foi em amor.
Versículo 20, né? Porque o pai ama o filho e ele mostra tudo que faz. Então, nós discutimos, né, que Deus quer falar com você o que ele está fazendo. Né? Deus, ele tem desejo de revelar aos seus filhos o que ele está fazendo. Só que muitas vezes a gente não consegue, porque a gente não tem uma vida de oração. Porque a gente não tem uma vida, a vida de oração nossa é muito rasa. É chegar e pedir para Deus, ô Deus, obrigado por isso, por aquilo e boa noite. Ô Deus, me ajuda nessa prova, ô Deus, me ajuda a arrumar o meu serviço, ô Deus, me ajuda, ô Deus, faz para mim, faz. Então é como se Deus fosse um sei lá o quê, Papai Noel. Né? Eu faço a minha listinha para ele fazer. Mas e o que Deus quer que você faça? E o que Deus quer na sua vida? E o que ele está fazendo na sua família? Ele está precisando, né? Isaías esteve numa reunião no céu. Se você ler Isaías 61, né? Ele contemplou uma reunião no céu. E Deus fala, a quem enviarei? Então Deus levantou uma demanda. E o profeta, envia-me a mim, Senhor. Pode me usar. E muitas vezes Deus está tentando revelar as coisas que Ele quer fazer na nossa família, na nossa casa. E a chave disso é a oração. Amém? A gente acha que muitas vezes a oração é um plus na nossa vida, é um algo a mais. Não, oração é trabalho, gente. Quando você está orando, você está trabalhando na sua vida do futuro. A Agatha pode estar orando hoje pela família dela de amanhã. Ela não está à toa, ela já está cuidando, ela já está protegendo. Ela já está fazendo os caminhos acontecerem. Né? As meninas novas estão estudando aí. Você pode estar orando hoje pela sua profissão de amanhã. Pela Ana Luísa, médica, não sei o que ela quer ser. Já pensou? Deus me livra dos processos por erros médicos. Deus me livre, não deixa acontecer erros médicos na minha vida. Se é essa a vontade de Deus para a vida dela. Mas para isso, a gente tem que estar trabalhando, gente. Porque a gente acha que oração é uma coisa que vai limpar minha mente, que vai me deixar mais zen. Não, oração é trabalho. Eu estou fazendo uma coisa quando eu oro. Eu estou construindo uma coisa quando eu oro. Então ora muito. Faz muito, constrói muito. Porque tudo que acontece no reino espiritual tem um peso gigantesco aqui na nossa vida. Amém? E a gente acabou nesse versículo, né? Que aí começou. O pai não julga, o pai e o pai não julga a ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho. Então nós falamos desse julgamento de Deus, gente. Que há um julgamento de Deus. Muitas vezes a gente tem ouvido um evangelho capenga, saci pererê. O que é o evangelho saci pererê? Você fala só uma perninha do evangelho, né, Marina? Jesus te ama, uhul, e vai pulando. Jesus, você é filho de Deus, e pula. E você é isso, você é a menina dos olhos de Deus. Mas espera aí, e a outra parte? E a outra perna? Aceita Jesus, senão você vai para o inferno. É isso, gente. Isso não tem que ser a base do seu relacionamento com Deus, mas isso é realidade. Ou você aceita Jesus, ou você vai para o inferno. Isso é realidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, ou crê ou perece. Então a gente que quer levar o evangelho, ou quando você passar o evangelho para outra pessoa, você tem que lembrar que ele tem duas pernas. Existe uma condenação eterna. E olha a boa notícia, porque todo mundo sabe o que é evangelho, né? Uma boa notícia. Olha, você estava lascado, mas eu tenho uma boa notícia. Alguém pagou por você o seu crime, o seu pecado, a sua maldade. Alguém pagou os seus pecados. Você só precisa se entregar à vontade dele. Você só precisa se entregar a ele. Você só precisa aceitar o senhorio de Cristo. Aceitou? Aceitou. Então você vai ser justificado pelo sangue de Jesus. E você vai passar a viver, a desfrutar essa bênção que Jesus conquistou por você na cruz. Mas se não for isso, gente, tem um outro lado terrível da moeda, que as pessoas ignoram. Gente, e não importa o quanto as pessoas ignorem, vai acontecer. Esse julgamento que nós falamos, né? Jesus fala aqui, ó, Mateus 24, 41, tá aí para vocês verem, ó.
afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Isso é Jesus que está falando, gente. Então Jesus não é o riponga, né, o hipzão que todo mundo quer pregar às vezes. Não que não seja, que o amor dele não seja extravagante, e é. A ponto de morrer por pecadores, ele olha para os pobres, para os necessitados, ele se compadece, ele levanta, ele cura. Ele está querendo te apresentar o Pai. Né? Ele desceu da sua glória no céu. Ele fez tudo para te salvar. Amém? Mas ele também é justiça. Né? O evangelho também é composto de juízo. E nós falamos sobre isso. Né? Que vai ter uma distinção. A Bíblia fala sempre, né? A separação do joio e do trigo, o bode e os cabritos. O que mais, gente? Tem tanta separação, né? Agora eu me esqueci. Então, mas tem várias vezes que você vai ler na Bíblia, está separando uns dos outros. Então Deus conhece seu coração. Ele sabe até, né, o porquê você faz cada coisa. Até as bondades que você faz, Deus sabe por quê. Se foi realmente algo movido por Deus, foi algo movido de compaixão, ou foi alguma coisa para aparecer. Que até coisa boa da gente pode ser feita só para aparecer. E aquilo não tem valor nenhum para Deus. Na própria palavra fala. Né? Seu pagamento você já recebeu aqui na terra. Você quer o pagamento de Deus? O que você der com a mão direita, a mão esquerda nem precisa ficar sabendo. Né? E tem gente que vai ajudar os pobres depois, ó, hashtag fazendo a obra de Deus, entregando cesta básica e tal. E recebeu os. Ela vai trocando a bateria. Glória a Deus, gente. Aqui, ó. Você vê. Isso. Isso, gente. Antes de 9 eu acabei a introdução. Glória a Deus. 8h59 nós começamos a aula. Ou não começou, não. Tem mais um aqui. E lembrando, gente, que o Evangelho fala aí, né? Nós estamos sendo salvos da ira de Deus. Né? Então nós não estamos sendo salvos do diabo. Tem gente que morre de medo do diabo. Mas o diabo não tem força contra Jesus, gente. Não há comparação. Ele não tem. Tem a que o povo acha que é yin yang, né? A mesma proporção de força, Deus e o diabo. Mentira. O diabo não aguenta nem um round, nada. Não há comparação. Né? Nós estamos sendo salvos. Jesus veio para nos salvar da ira de Deus. O homem é pecador e Deus tinha declarado a condenação. Só que o próprio Deus arrumou um jeito de você ser salvo, que é através de Jesus Cristo. Né? Só que muitos rejeitam. Muitos rejeitam. E na verdade, Jesus, quando ele fala que ele não veio condenar, por quê? Porque estava todo mundo já condenado. Já estava todo mundo condenado. As pessoas sem Deus estão condenadas. E ele veio para salvar. Quem já estava condenado agora tem uma chance. Jesus. Amém? E agora nós vamos para o versículo 23, gente. Então, agora é a aula nova, na aula de hoje. Vamos ver se a gente acaba esse pedaço hoje. E fala assim, ó. Para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Então, lembrando que é uma continuação, né? Jesus está explicando o ministério dele, né? Porque ele não faz nada da vontade dele, ele faz tudo que o pai quer, ele vai colocando, ele vai. E você tem que entender que isso não são ensinamentos isolados, né? É uma construção. Então Jesus ele vai colocar mais um pedaço nesse entendimento, né? E o que ele está falando aqui, ó? Que para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai, quem o enviou. Então, tudo começa com esse para, né?
Ou seja, primeiro ele fala, lá atrás nós falamos, né? Que Deus, que o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, a primeira coisa que ele estabeleceu, ó, hoje quem julga as nações é Jesus Cristo. Deus deu isso, essa honra, essa responsabilidade. É Jesus que julga as nossas vidas, as nações. Né? Ele é que vai estabelecer juízo. E esse juízo é aquilo que nós falamos, é separação. Né? Quem é dele e quem não é dele. Ele consegue olhar para o seu coração e definir isso. Depois logo vem para. Né? Então, ele deu essa honra para que todos honrem o Filho. Então Deus quer, ó, você ver, Jesus está aqui submisso à vontade de Deus em tudo. E Deus o que faz? Agora eu quero que todo mundo honre a Jesus. Você vai julgar as nações para que todos te honrem. E eu só vou aceitar a honra por meio de Jesus. Então ele estava falando isso, gente. Lembra que ele estava falando isso para os líderes religiosos. Esses caras cresceram a vida inteira trabalhando, aprendendo a Torá, todos os rituais. Para quê? Para que eles aprendiam esse tanto de coisa? Quem pode dar um chute? O que eles faziam? O cara gastava a vida inteira. Esses são homens maduros que desde os 5 anos de idade estudavam a palavra e os ritos religiosos. Para que eles faziam isso? Alguém? Ana Luísa? Honrar a Deus. Palmas para a Ágata, gente. É isso, gente. Esses caras faziam de tudo para honrar a Deus e Jesus vira para eles e fala: agora só tem um jeito de vocês honrarem a Deus, honrando o Filho. Aí esses caras devem ter pulado de costa. Eles devem ficar desesperados com essa notícia. Por quê? Porque eles não gostavam de Jesus. Eles não gostavam, porque Jesus não era o que eles queriam que ele fosse. Jesus não era o Messias que eles queriam. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer que Deus seja, gente. Tem muita gente hoje que quer moldar Deus aos seus princípios e valores. Mas você sabia que Deus não vai mudar por sua causa? Cabe a você conhecer a Deus, quem Ele é de verdade, e você se amoldar à vontade dEle. Ele não vai mudar. Ai, mas eu não acredito. Porque se alguém ouvir isso aqui, um Jesus que condena para o fogo eterno. Ai, eu não acredito nesse Deus. Jogar as pessoas no fogo, isso não é amor. Ou seja, eles querem mudar Jesus ao que eles acham que é. Eles querem mudar Deus da forma que eles entendem que é. Só que a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que vivifica, e é essa a promessa da palavra de Deus, tá, gente? É transformação, é vida, é alegria, é paz, é um monte de benefício, um monte de coisa boa. Só que ela não é uma verdade relativa. Porque o mundo vai relativizar tudo hoje. Ah, mas isso é relativo. Eu acho assim, e você acha assado, a pessoa tem um contexto tal, então ela. Então começa a relativizar as coisas, mas Deus não tem relatividade com ele. Ele é, e ele é. Ele é absoluto. Ele está descrito na palavra. Está escrito quem é Deus. Né? Então ele estabeleceu um único caminho agora, né? Lá em 1 Timóteo 2:3 vai falar assim, ó. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele está falando, ó, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus não é um cara mau que quer jogar as pessoas no inferno. A humanidade pecou, a humanidade transgrediu, a humanidade rejeitou a Deus em diversas situações. E ela foi condenada. Mas o próprio Deus, olhando para a humanidade, ele viu, não tem nenhum justo. Não tem como a humanidade se salvar. Eles me rejeitam. Eles não gostam de mim. Mas não tem como eles se salvar. E aquele amor
grandioso de Deus fez com que ele providenciasse os meios para a humanidade se salvar. Então eles falam, né, que isso é bom e aceitável diante do nosso Deus, diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que você conheça a verdade e não a verdade relativa. A verdade, verdade absoluta. Ou seja, gente, não há verdade mais importante do que essa. Tem gente preocupada com um monte de coisa que coloca a sua vida espiritual em segundo, terceiro lugar. A maioria das pessoas coloca o quê? A sua vida profissional. Ou seja, ser profissionalmente bem-sucedido é prioridade para a maioria das pessoas da sociedade. Por quê, gente? Vou dar um exemplo. Muitas pessoas não deixam o filho matar a aula. Deixa. Pensa o tanto de gente que é dessa igreja, que tem filho, e pensa quais os pais, se o filho quiser dormir até mais tarde, vai deixar. Quase nenhum. Na hora do dia de aula. Por quê? Porque a falta do conhecimento técnico, né, da escola, do ensino médio, vai prejudicar o futuro profissional desse jovem, dessa criança. Mas, para estudar a palavra de Deus, deixa eu dormir mais um pouquinho, né? Ô dó. Ô não sei o quê. Não força. Não. Eu vou falar sério, eu já tive que forçar muito essas meninas para vir para a igreja. Não tem conversa. Vai vir sim. Vai, pronto. Por quê? Porque isso é importante. É mais importante que o profissional, às vezes, gente. Eu não estou falando que você não tem que ser um bom profissional, que você não tem que cuidar da sua carreira, que você não tem que cuidar disso. Isso é muito importante. Mas a sua vida espiritual, ela vai representar a sua eternidade. A sua eternidade. Isso é muito mais importante. É por isso que não enche. E quando eu afirmo que as pessoas valorizam muito mais o profissional que o espiritual, é isso. Você não vê ninguém deixando as crianças faltar à escola. Mas deixa faltar a escola bíblica. Não leva no culto. Não ensina a palavra. Investe horrores em material. O material dos meninos não dá menos que R$2.000 cada um. Só de material. Só de apostila. Eu tenho até medo. Eu faço a conta básica. Transporte, material, mensalidades. A gente faz uma continha todo ano para decidir a escola que vai. Não dá menos de 20 mil por ano. Depois vem gasolina. Depois, gasolina a gente põe, né? Mas tem o lanche, tem os trabalhinhos, tem não sei o quê. Eu não sei nem quanto que eu gasto. Entendeu? Mas eu faço questão. E tem gente que gasta até mais do que eu. Mas às vezes não tem coragem de comprar uma Bíblia pro menino. Comprar uma Bíblia. Na hora de vir para a igreja, descansa. E você tem que pensar nisso na sua vida. Porque agora você tem consciência. Né? Você vai se esforçar para aprender sobre Deus. Porque ele fala, ó, para que todos cheguem. 1 Timóteo 2:3, tá, gente? Que eu tô. Para que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque conhecer essa verdade vai te dar a vida eterna. Ou você pode perder essa vida eterna. Né? Porque as pessoas. E não vai ter desculpa, tá, gente? Eu não sabia, Jesus. Não sabia. Oh, que pena. Teve oportunidade. Muito mais as pessoas aqui, gente. Que a gente fala, a gente insiste, a gente se esforça. E as pessoas rejeitam. E não é o fato de você não saber a verdade que essa verdade deixa de ser verdade. Também, então, se esforça nisso, faz uma oração sincera hoje com você mesmo. Fala assim, meu Deus, eu quero te conhecer de verdade, eu não quero religiosidade, eu quero ter um relacionamento de verdade com o Senhor. Eu não quero fazer nada que ninguém está me mandando.
Mas eu quero te conhecer. Se isso é verdade, gente, sabe por quê? Porque não tem nada mais perigoso que a filosofia que as pessoas estão apresentando hoje, né? Essa filosofia da agenda progressista, que ela é humanista e ateísta. Né? O ser humano é o centro e Deus não existe. É isso que eles querem pregar. Tá? Mas pensa aqui, tudo bem, vamos supor que eles têm verdade, tá bom, eles acertaram. O que vai acontecer com a gente? Nada. Se Deus não existe, então nós não perdemos nada. Pelo contrário, eu vivo uma vida maravilhosa no cristianismo. Eu amo isso tudo aqui. Então eu sou feliz com isso, vou viver minha vida feliz. E se eu tiver errado, nada vai me acontecer. Agora, se eu tiver certo e esse povão tiver errado, eles vão perder muito. Por quê, gente? Porque no final, se eu tiver errado, tem nada. Eu abro a portinha e é um grande vazio. Agora, se eles estiverem errado, quando eles abrirem essa portinha, é lago de fogo e enxofre. Achei que tô tremendo aqui. Essa palavra tem que te amedrontar também. Você tem que ter temor de Deus. Se você acredita nisso de verdade, você vai viver por essa verdade. Então, cuidado com a filosofia que você abraçar. Se abraçar a filosofia errada, né, não tem volta. E o problema é que você não tem volta. Não é algo que dá para consertar, para remendar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, então não vou me apegar tanto. Outra coisa, né? Nós continuamos naquele jeito. Deus estabeleceu. Agora é só através de Jesus que vocês honram a Deus. Agora é só através. Mateus 14, 6 e 7 fala assim: e respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos falar sobre isso, João 14, tá longe, né? Estamos João 5. Mas Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso que nós estamos falando agora Jesus vai reforçar isso mais na frente. Nesse versículo célebre, né, que a gente tanto fala. Você tem que conhecer a Jesus, você tem que se relacionar com Jesus. Salva a sua alma do inferno. Salva hoje, pecador. Aceita o senhorio de Jesus. Se vocês me conhecerão, se vocês me conheceram, conhecerão também ao meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Então, outra forma que Jesus está falando aí no João 14, né? Que a única forma de conhecer a Deus é por meio de Jesus. Porque quando você olha para Jesus, gente, o que ele quer dizer com isso? Jesus, ele contemplava Deus na eternidade. E quando ele veio à Terra, ele contemplava Deus aqui na Terra. Em oração, em comunhão constante com Deus. E Jesus, ele vem falando, eu sou a cópia de Deus. O meu sentimento, então quando Jesus olha para uma pessoa pobre, necessitada, sofrida, ele chora, e ele ajuda aquela pessoa, é porque que se Deus olha para aquela pessoa, Deus se compadece também. Quando Jesus fala, deixe vir as minhas criancinhas, porque Deus gosta de criancinhas. Deus ama as crianças. E assim, tudo que você aprende de Jesus, você está aprendendo o caráter de Deus. Quem é Deus? Esse espelho é Jesus Cristo. E o que Deus, quando fez a gente fez a gente o quê? Quem conhece essa verdade? Deus fez o homem à sua? 1, 2, 3 e? Semelhança, mas o pecado distorceu. Então, Deus desce à terra, é Jesus Cristo. E Jesus fala, vocês olham para mim, vocês estão olhando para Deus. Vocês entendem os meus sentimentos, vocês estão entendendo o sentimento de Deus. E quando a gente fica olhando para Jesus, contemplando Jesus, entendendo, estudando,
e se fascina por Jesus, a gente começa a ficar parecido com ele, né. Então se você não está ficando mais parecido com Jesus a cada dia, você está vivendo o evangelho errado, você está errando alguma coisa. Porque Jesus era manso? Era. E você está ficando mais manso ou mais bravo? Porque se você está ficando mais bravo, mais nojento, você está errado. Volta, lê a Bíblia direito. Você deve estar lendo outra Bíblia. Você está se enganando. Se você está se tornando cada dia mais orgulhoso e arrogante, você está errado. Porque o nosso Jesus fala assim, lá no finalzinho de João vai falar, né? E Jesus, sabendo que Deus tinha dado todo o poder e toda a autoridade para ele, então começa falando do todo o engrandecimento que Deus tinha dado a Jesus. Jesus sabia disso, então João fala. E Jesus, sabendo de tudo isso, tira sua capa, pega uma bacia e vai lavar os pés dos seus apóstolos. Ele vai fazer um serviço de escravo. E tem gente, não, mas agora eu sou um médico. Eu visto roupa branca para não pegar nem sujeira, para não chegar perto de ninguém. Às vezes não fala, gente, mas age. Né? Nos 3 anos que eu passei, né, naqueles trabalhos no hospital, nós passamos acompanhando crianças com câncer. Gente, era um trem assim que às vezes aquelas crianças eram tratadas com um desprezo tão grande por alguns profissionais, alguns médicos. Tinha uma médica, não posso falar o nome, mas tinha uma doutora lá, gente, que ela era a Xuxa do particular. A gente ia acompanhar as crianças do particular, nossa, doutora tal, todo mundo amava. Mas quando você ia para a ala do SUS, ela falava barbaridades para as mães. As mães, depois da conversa com ela, as mães se sentiam arrasadas, destruídas. Gente, a gente queria denunciar essa criança, mas não, porque se a gente falasse qualquer coisa, a gente saía, a gente perdia a possibilidade de ficar no hospital. Então eles não deixavam a gente reclamar muito. A gente explicava, mas eram pessoas tão pobres, sabe? As pessoas eram indefesas. Você falava, ela não conseguia nem repetir lá para poder reclamar. O máximo que a gente podia fazer é tentar ensinar a mãe o jeito que ela tinha que fazer para tentar alguma coisa. Mas eram pessoas tão pobrezinhas que elas não conseguiam se defender. A gente aprendeu muito esses anos, sabe? E, e a gente precisa ser humilde, gente. A gente precisa ser humilde, abraçar essa humildade de Jesus. Ser parecido com ele nisso, sabe? Não importa onde você chegue, eu quero que vocês cheguem muito longe. Eu quero que vocês sejam grandes. Mas que isso não suba a cabeça, porque não subiu a cabeça do mestre. Vocês tinham como chegar mais longe que Jesus? Ser o maior. Como Deus tinha dado toda a autoridade que estava nos céus e na terra. Você tem coragem de ir lá e lavar os pés? Porque trazendo para os dias de hoje, gente, lavar os pés às vezes, aceitar uma palavra torta de um irmão e não ficar com a raiva dele. E ainda assim o servi-lo. Né? Uma pessoa que está com raiva de você, mas você vai lá e serve ele. Uma pessoa que não tem nada para te oferecer, essas as pessoas que você tem que fazer. Porque às vezes você serve muito bem os ricão. Você serve muito bem as pessoas que têm coisas para te dar. E quando a pessoa não tem nada para te dar? Você não vai ganhar nada em troca. Você serve também? Se você não serve, você não está ficando parecido com Jesus. Você não está. E você precisa ficar. Você está vivendo o evangelho bagunçado. Né? E, e a gente tem que buscar essa verdade, gente. Por quê? Porque o evangelho está corrompido. Muitas vezes por teorias, né? O evangelho da prosperidade, né? É o evangelho
Agora surgiu o evangelho da esquerda. Tá lá. Tá uma bagunça, vocês viram lá? Alvo Mais que a Neve agora virou uma música racista. Que loucura. Que loucura. As pessoas estão usando a palavra de Deus distorcendo e distorcendo e distorcendo. E distorcendo, gente. Por isso que a gente tem que ir com sinceridade. Porque a busca pela verdade de Jesus, ela tem que ser uma busca sincera. Por que tem que ser sincera? Porque você vai achar linhas teológicas que vão te agradar muito mais do que outras. Mas aí você tem que ter a certeza. Eu estou indo para essa linha teológica porque me agrada ou porque eu acredito que ela é a verdade? É esse o primeiro pensamento que você tem que ter. Porque se você entrar por um caminho que te agrada, você pode ir para a mentira. E é a verdade que liberta. Então não tem valor. Era melhor você nem mexer com esse negócio de igreja. Se for para você viver uma meia verdade. É melhor nem viver. A primeira coisa, tenha uma vida sincera na sua busca por Deus. Busca Deus com sinceridade. Não é porque alguém disse, não é porque alguém falou, não é porque me beneficia, não é porque eu acho bonito. É porque é verdade. E você tem uma, você tem uma arma maravilhosa. Não é porque uma arma, a arma não é porque é um objeto, gente. Mas você tem o Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa, Deus prometeu, ele está na terra. Você pode clamar, Espírito Santo, me conduz à verdade. Abre mão também um pouquinho das coisas. Né? Porque, Espírito Santo, fala comigo no Insta, o tempo todo. Pá, 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 pá. E telefone, e pipipi, e tá. Cara, não. Deixa ele falar. Tenha paciência. Nós precisamos sintonizar. Né? Amém, gente? Então, passamos aqui. Quanto tempo já deu? Vocês estão catinho hoje por quê? Versículo 30. Volta lá, João 5, a partir do 30. Então, nós já falamos que o único jeito de honrar a Deus. Epa, peraí que deu um problema aqui. Diego, pode falar. Enquanto eu vou arrumando aqui. Nunca foi, sempre foi importante, mas em especial nos dias que nós vivemos, é muito importante a gente ter conhecimento da palavra de Deus. Porque senão qualquer tolo que aparecer e jogar uma coisa aí ao vento e aparecer nas redes sociais, vai se fazer como verdade. Começa a comparação, né, de falando, né, que a música mais alta que a neve seria uma, uma teria uma letra racista, né? E se você olhar quem falou, a pessoa ela fala com uma panca e ela demonstra tanta autoridade, mas na verdade não parece de um tolo. Simplesmente porque ele questiona uma metáfora feita por Deus. Como o homem pode questionar alguma coisa que Deus faz? Então, se vocês verem o vídeo, a forma como a pessoa ela fala, a forma como é que ela se impõe, na verdade, ele é um tolo querendo se passar por um mestre da palavra. Nada mais, nada menos. E eu vi uma coisa tão interessante na quinta-feira, eu vi uma palestra de uma pessoa que ela falava o quão era importante servir. Gente, assim, por mais que as pessoas elas queiram trazer, né, que a fama hoje da liderança das grandes corporações é o líder que serve.
Mas isso, na verdade, o único livro que trouxe a raiz do líder servidor é a Bíblia, com essa mesma passagem que você falou, acabou de falar aí com a gente, que Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, encarnado aqui na Terra, ele começa a fazer um serviço de escravo. Só que muitas vezes essas pessoas desvirtuam isso, porque quando você serve, você não quer nada em troca. E esse homem, ele simplesmente colocou, de tantas coisas bonitas que ele ali falou, ele falou que ele servia para as pessoas servirem a ele. Então, ele também, com a Grande Pan, que é um grande empresário aqui de Montes Claros, e ele, na verdade, ele fez isso. Ele falou, entre outras linhas, que ele teve a manha, ele teve a inteligência de fazer com que os funcionários dele pagassem o aluguel da firma dele por 8 meses. Né? Então, a desvirtuação da palavra ela está em muitas camadas. E se nós não tivermos cuidado, nós seremos feitos de tolos por acreditarem em coisas como essa. E as pessoas querem acreditar nesse evangelho raso, nesse evangelho superficial, nesse evangelho que esconde o pecado. E nós estamos muitas vezes aplaudindo pessoas como essa, vazias, sem propósito. E aquele homem falou tanta coisa, e na minha cabeça só me vinha a pergunta: qual o propósito? Cadê a raiz? Essa árvore, se eu chutar ela, ela cai como se fosse um pau podre, e enfeitado como se fosse uma árvore de Natal. Cadê a raiz? E nós precisamos nos perguntar disso. Quando esse homem colocou aí o racismo, entre aspas, que estava envolvido com a música Alvo e a Neve, e ele me fala com aquelas palavras, e me fala numa mesa com mais outros tolos que acreditaram nele, se eu não tiver cuidado, eu vou ser tão tolo quanto ele. Então, cuidado com aquilo que vocês assistem, cuidado com que muitas vezes vocês discernem as coisas, porque existe uma fábrica de tolos na internet, e a maior fábrica de tolos que eu conheço se chama Rede Globo de televisão. Então, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa discernir, porque é tudo muito bonito. Vocês não imaginam como é que aquele homem falou, né, com sabedoria, entre aspas, né? Meus funcionários pagaram 8 meses de aluguel porque eu queria uma casa no bairro Todo Santo, que tinha piscina, que tinha quadra, e eu falei para eles: vocês querem ter isso? Então me ajuda a pagar o aluguel. Me ajuda não, da boca dele. Meus funcionários pagaram o aluguel. Qual que é o propósito? O líder que faz para ele ser servido. E muitas vezes na igreja é assim também. Existem muitos pastores que querem ser servidos. Tinha um pastor nos Estados Unidos, que eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, que ele a limusine parava para ele entrar, e na verdade a pregação dele era um grande show, que atraiu multidões por muitos anos. E vocês sabem quem que era uma das ovelhinhas desse pastor? Justin Bieber. Que maravilha, né? Mas não era aquele o evangelho que Jesus ensinou. O evangelho é um evangelho que está muito mais envolvido em você servir do que você ser servido. E quando você serve, você não quer nada em troca. Porque, na verdade, a sua troca é com Deus. Porque enquanto você cuida daquela pessoa fraca, daquela pessoa que é mais frágil, Deus, ele cuida de você, e as pessoas, elas não entendem isso, porque na verdade elas buscam honra, elas buscam o ouro e a prata, e na verdade elas não entendem que quando você se doa para alguém, você não quer nada em troca, e não interessa quem está do outro lado, se é uma pessoa que tem dinheiro ou uma pessoa que não tem dinheiro, e aquele que não tem, e aquele que não tem o Espírito Santo, ele não entende, e a gente precisa ter muito cuidado. Que estão se levantando também falsos servidores. Imagine só. Pessoas que servem querendo algo em troca. Te servem querendo arrancar o seu sangue. Né? Eles dão o suor e querem o seu sangue em troca. Então, cuidado. Cuidado.
e também cuidado com a fábrica de tolos que a gente. Aleluias. E, gente, nesse caso, a gente não costuma citar nomes. Caso aí desse pastor do Alvo Mais que a Neve e tal, uma pessoa que já saiu muito, ele já tá assim, já tá mentindo, ele já tá num nível assim de inimigo do evangelho quase. Então é até bom, né, gente? Então toma cuidado com o cantor e pastor Kleber Lucas, muito famoso no meio evangélico, né? Uma bênção. As músicas deles nos abençoaram tanto tempo, mas ele entrou por um caminho tão louco que não dá mais para receber, né? E às vezes as pessoas desavisadas, né, pelo histórico dele, que é um histórico de bênção, não vou falar, a gente pode negar, são composições lindas, são composições abençoadas, né? E nós vamos continuar cantando abençoados porque falam a verdade ali. Mas hoje ele entrou por um caminho de engano. Ele tem sido porta-voz do diabo, né? Porta-voz de uma mentira. Então, pra gente ficar esperto, né? E quando o irmão Alisson falava ali, né? Toda essa emoção veio a palavra aqui, né? Daquele que serve, né? Se você estiver servindo, sem esperar nada em troca, Jesus um dia vai virar para você e falar, ó, vinde bendito do meu Pai, para o reino que tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava preso, você me visitou. Eu tinha passado por N necessidades e você cuidou de mim. E você vai virar para Jesus e falar, mas Jesus, como assim? Quando eu fiz isso? Quando eu fiz isso? Aí ele vai falar, toda vez que você fez para um dos meus pequeninos, foi para mim que você fez. Entendeu? Então, quando você faz sem esperar nada em troca, é isso que você vai receber. Não, ele não está prometendo alguma coisa aqui. Não fique achando que você vai plantar e aí eu vou receber, né, a minha mansão, eu estou fazendo aqui, Deus vai me dar, né, aquela pessoa, meu marido, a minha esposa, o meu carro. Não. A promessa dele para essa atitude de serviço, é claro que ele pode te dar, gente. Ele pode. Ele dá muitas vezes, ele dá tudo para nós. Mas a promessa dele é no reino dele. Se você consegue acreditar no reino, você vai viver por essa promessa, né? Se você investir no reino de Deus e largar de vez em quando o seu império pessoal, eu sei que você vai poder viver essas maravilhas do reino de Deus. Porque todos os impérios humanos vão passar, gente. Até o seu. Vai acabar. Você pode construir o império que for. Você pode ficar milionário. Sabe o que vai virar a sua fortuna daqui a uns anos? Briga. Os filhos brigando para ver com quem vai ficar o dinheiro. Matando. O que a gente mais vê hoje? As grandes heranças virando tristeza para o pai. Mas, nossa, se meu pai tivesse vivo, ele não ia querer ver isso. Os irmãos se matando por causa dessa grana. É muito mais que tem que dar Deus para sua família. Então vamos lá, versículo 24. Já me organizei aqui. A partir do 24, né? Em verdade lhes digo. De novo, né? Amém, amém. Vai vir outra pancada. Outra informação suma importante de Jesus. Fala assim, ó. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhe digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos
ouvirão a voz e sairão. E os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Hein? Cheguei a fazer uma voz de Darth Vader, juízo. Vai ter, gente. Vai ser juízo. E nós podemos ver aí, né? Um fato interessante, Jesus fala toda hora aqui. O filho do homem, o filho do homem. Vocês repararam? Vocês entendem o que é a expressão o filho do homem? Pensa um judeu, lembra que nós. Quem é o público-alvo disso aqui, gente? Com quem Jesus está falando? Com os líderes religiosos, escribas, fariseus, aquele pessoal estudado na palavra, os religiosos. E quando ele fala filho do homem, você tem que ir lá em Daniel, no capítulo 7, versículos de 13 e 14. Ele vai fazer uma menção sobre o filho do homem. Uma menção que esses caras estudaram a vida toda. Eles estudaram o livro de Daniel, o livro dos profetas todos. Então, quando Jesus fala essa palavra, filho do homem, ele estava agregando todas aquelas características que estavam na profecia de Daniel. Então, ele não precisava explicar muito. Jesus era muito inteligente nesse sentido. Ele falava uma palavrinha, mas que tinha todo um contexto, né, todo um significado para eles, que já carregava. Então, ele não precisava ficar explicando muita coisa, porque ele usava uma palavra de que para aquelas pessoas era impactante. Então, fala aqui, ó, Daniel 7, 13, fala: eu estava olhando nas minhas visões de noite. Então, Daniel falando de visões espirituais que eles estavam tendo. Daniel escreveu isso. E eis que vinha, como as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Então ele começa a falar desse filho do homem as primeiras vezes, né? Daniel. Então, eis que vinha como uma nuvem do céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então, Jesus, o filho do homem, chegando ao ancião de dias, que na revelação de Daniel é o próprio Deus. E foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que todas as pessoas e todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará. E o seu reino jamais será destruído. Então, para aquela turma lá, gente, que não sabia quem era Jesus, Jesus está se apresentando. Sou eu, essa pessoa que Daniel falou na sua revelação. Então, eles falam, quando Jesus fala, e o filho do homem falando de si mesmo, aquele povo, se aceitasse aquela verdade, eles tinham que aceitar que todo o reino, né, que Deus tinha lhe dado o domínio, a glória, o reino sobre todas as pessoas, línguas, nações, está falando com o Messias. Com o Messias. Então, ao citar essa expressão, Jesus carregava todo o peso da profecia de Daniel para todo mundo que estava ouvindo aquilo. Então, ele precisava explicar. As pessoas sabiam de tudo isso. O que mais a gente vê nesse versículo, gente? Fala-se aí da ressurreição dos mortos. Então, nesse trecho, Jesus reforça os conceitos ditos anteriores. Então, não vamos voltar no que nós já falamos. Então, tem muita coisa que falou aí que nós já discutimos no texto anterior, nas aulas anteriores. Mas ele aborda um tema escatológico, que seria a ressurreição dos mortos. Então, essa ressurreição, gente, vai acontecer em duas etapas. Tá? Segundo Apocalipse, vai ter uma primeira ressurreição. Então, se vocês quiserem confirmar, está em Apocalipse 20. Apocalipse 20, a partir do versículo 4. E fala assim, ó. E vi também tronos, e nestes sentavam-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda a alma dos que foram decapitados
glorificados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Eles são os que não se dobraram à besta, nem à sua imagem, e não receberam a sua marca na testa. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveu, até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. Então, quando Jesus está falando aí que o Filho vai declarar e os mortos vão sair dos túmulos. Então, nós já falamos, né? A morte espiritual é uma coisa, nós já tratamos isso. É o ato de você se religar a Deus. Então, todas as pessoas que não aceitaram Jesus, todas as pessoas que não entenderam essa verdade do Evangelho, eles estão mortos espiritualmente. Então, eles têm corpo, alma, mas o seu espírito está morto, porque você precisa do espírito para se conectar a Deus. Mas quando você tem um encontro com Jesus, você aceita Jesus, você aceita esse senhorio, você entra, né? Você nasce de novo. Esse nascimento é um nascimento espiritual, então você é ressuscitado espiritualmente. Bem, mas um dia, até os santos do Senhor morrerão. Todos nós, se Jesus não voltar antes, né? Vamos descer à sepultura. E todos que descerem à sepultura, aliançados com Jesus, eles vão ressuscitar nessa primeira ressurreição, para reinar com Cristo durante os 1000 anos. E Jesus já está falando aqui, gente, essas pessoas já têm a salvação garantida. Elas vão trabalhar. Sabia quando você ressuscitar na vida eterna, você vai ter um trabalho? E qual que é o nosso trabalho, gente? Serão sacerdotes sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000. Então você vai ser sacerdote e você vai ser rei. Já pensou? Cadê a nossa coroa? Foi levada. Essa irmã que foi que a coroa? Qual que é a irmã? Amanda, a irmã Amanda tá com a coroa dela, de plástico. Aí vai receber uma coroa de glória para reinar com Cristo. E serem sacerdotes de Deus. Nós vamos ser algo maravilhoso, algo lindo, algo que a gente não consegue entender ainda, gente, na completude. Mas Jesus tem prometido isso pra gente. E agora vamos falar da segunda. Eu tô aqui soltando aqui, eu tô esquecendo, né? De soltar os tópicos. Então nós falamos do Filho do Homem. Então, nós estamos falando da ressurreição dos mortos. Então, vai estar no Apocalipse também 20, versículo 13 e 15. Até o 15 vai falar. O mar entregou os mortos que nele estavam. Olha pra ver, gente que morreu afogado. Vai sair da água, vai boiar. Sei lá como é que vai ser isso. A morte e o inferno entregarão os mortos. Então já vai ter gente no inferno sofrendo. Quem lembra da parábola do rico e do Lázaro? O Lázaro morreu em Cristo, ele morreu em Deus, né? Estava no seio de Abraão, um lugar, uma alma. Deixa eu procurar para você. Opa! O mar, né? Eu estava falando, perdi até. Caroline. O mar vai entregar seus mortos, né? E está falando que o inferno também vai entregar os mortos. Então, quando a gente morre, a gente vai estar nesse lugar de tormento, né? Jesus mostra na parábola do rico e do Lázaro, ou na história do rico e do Lázaro, né? Talvez não era uma parábola, talvez seja uma história. Que o Lázaro estava num lugar de descanso, morreu, estava num lugar de descanso, e o rico, que não cito o nome dele, ele estava num lugar de sofrimento, um lugar de tormento. Então, logo depois que a pessoa morre aqui na Terra, gente,
imediatamente, ou ela vai para o lugar de descanso, a sua alma, ou ela vai para o lugar de sofrimento. A gente tem que entender que a nossa alma não morre. Nós somos formados, né, de corpo, alma e espírito. A nossa alma sobrevive sem o corpo, mas o corpo não sobrevive sem a alma. Então o corpo ele vai ser enterrado, né, ele vai perecer, ele vai ser totalmente destruído, mas a alma vai estar viva eternamente e já começa o sofrimento logo em seguida. Então ele fala, né, Apocalipse 23, que o inferno, a morte e o inferno entregarão os mortos que nele haveriam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então Jesus ressuscita essas pessoas do inferno e vai vir um julgamento, onde vai deixar claro o porquê eles estavam vivendo nessa situação e por que eles vão para uma situação ainda pior. Né? Porque a gente pensar que por isso que é tão importante, gente. Porque se você pensar a sua vida aqui, se você viver muito, você vai ver seus 100 anos, se você for muito robusto. Mas a maioria do povo vive 70, 80, nem sei qual é a expectativa de vida do brasileiro. Ele está por máximo 70 anos. 75, gente. E eu conheço alguns que estão lá na frente, mas estão sofrendo. Não é vida fácil, não é vida boa. É uma vida difícil. Mas, depois disso, gente, aí você multiplica 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70 vezes. É o resto da vida que você vai viver baseado no que você está colhendo na sua vida espiritual. Baseado no que você aprendeu da palavra, no que você abriu mão das suas vontades, no que você se relacionou com Deus, Espírito Santo, tanto que você se entregou para Jesus. Tudo isso que você trabalhou, que para muitos é segundo lugar, isso vai determinar essa eternidade. E as quantas horas de estudo por dia, irmã? 12 horas de estudo por dia vai determinar a sua vida boa aqui na Terra. Opa, 70 anos contra 700 mil anos. O que será que a gente tem que investir também, gente? Eu nunca falo, não é para você abandonar tudo, eu vou viver que nem um monge no mosteiro. Não, Deus não quer isso. Deus tem uma missão para você na faculdade, Deus tem uma missão para você na sua família, Deus tem uma missão para você no seu trabalho. Faz, destaca, seja o melhor, mas dá valor na sua vida espiritual. Dá valor enquanto você pode. Porque falando dessas pessoas aqui, não tem segunda chance. Olha aqui que está falando. A morte e o inferno entregou eles. E eles foram julgados, gente. Mas julgados nessa palavra aqui, é só falar a sentença, ó. É isso, isso e aquilo. Vocês foram assim. Vocês fizeram isso. Vocês rejeitaram a Deus. 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então todos, o diabo, os seus anjos, o inferno, as pessoas que não aceitaram a Cristo, as pessoas más, tudo isso, todas essas pessoas vão ser lançadas vivas no inferno, gente. Por isso que elas ressuscitam. Então vai ser esse corpo aqui, essa matéria, que vai cair nesse lago de fogo. Não vai ser a alma. Quem é que já sofreu uma queimadurinha? É ruim, né? Cara, tem nada mais desesperador que o tal da queimadura. Às vezes eu penso, meu Deus, deve ser terrível morrer queimado. Já pensou? Que agonia. Mas você já pensou isso? Pela eternidade em eternidade. Fogo. Lá em Hebreus 9. Não vamos falar sobre isso? Lá na frente a gente vai falar mais sobre isso. E se alguém, aí fala aqui, 15, e se alguém não for achado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Os nossos corpos, né, gente, serão como sementes. Quando a gente morre, né, o nosso corpo é plantado na terra e nós vamos ressurgir. Depois, se você foi plantado um santo, vai nascer um santo com corpo transformado.
Usa semente, não. Você olha para a semente, você não sabe o que é uma árvore, não é? A não ser que o cara entende muito de biologia. Ele olha para a semente, essa semente já imagina, ó, isso vai ser uma árvore de laranja. Bem que laranja, quem não conhece uma laranja, pelo amor de Deus, né? Mas quando você olha, você não sabe o que vai dar, a maioria das sementes. Certo? Assim também nós não temos nem noção do que vai ser os nossos corpos transformados. A gente sabe que vai ser uma coisa maravilhosa, né? Vai ser enterrado esse corpinho que está sofrido pelo tempo, pela doença, né? Não importa o que você tenha feito, né? Você já estava vendo o Arnold Schwarzenegger, né? Super forte na juventude, aquele modelo, né? E hoje é um vezão, não tem jeito, o tempo detona todo mundo. Mas quando foi enterrado, e foi enterrado um santo, vai surgir um corpo transformado, uma árvore nova e diferente. Mas se for enterrado um ímpio, gente, vai nascer um ímpio, só que com um corpo imortal. Esse é o resumo da revelação bíblica sobre o pós-morte. O meu tempo acabou não, né? Tem uns 5 minutos. Então, a Bíblia tem vou falar um resumo rápido sobre a vida após a morte, segundo a Bíblia. Algumas pessoas falam o quê, gente? Que acaba. Outras pessoas falam o quê? Que você reencarna. Outras pessoas vão falar de purgatório. Outras pessoas vão falar de sei lá o quê. Abdução, alienígena. Tem de tudo, gente. Mas aí eu vou te falar o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que não vai acabar. Ou seja, nós somos eternos. Outra coisa, não há purgatório, não há reencarnação. Hebreus 9, 27 fala assim, ó. Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você morre uma vez, depois é juízo. Viveremos o reino de Deus em corpos transformados, corpos físicos, né, semelhantes ao corpo de Jesus ressuscitado. Jesus comeu com as pessoas tocaram em Jesus ressuscitado, mas ao mesmo tempo ele atravessava a parede, ele aparecia, desaparecia. Então é um corpo diferente, não foi reconhecido de estalo, né? Os discípulos no caminho de Emaús não conseguiam reconhecê-lo. Então era uma coisa diferente. Aqui haverá trabalho, vai ter comida, vai ter festa, a vida após a morte é isso. Nós vamos trabalhar com alguma coisa, eu não sei o quê. Mas não vai ser um trabalho desgastante, nem nada disso, gente. Porque lembra que Deus está restaurando tudo? Então não está? Lembra disso? Quando ele constrói, ele cria o homem, ele fala, e viu Deus que isso era muito bom. E ele, depois da queda do homem, ele está num processo de restauração para a gente voltar a isso aqui. Bati a mão aqui, tirei tudo. Eita. E chegou nesse ponto, gente. Ele vai restaurar. E o homem lá atrás tinha um trabalho, não tinha? Deus mandou Adão fazer. Cuida do jardim, dá nome para os animais, domina a criação, põe ordem nas coisas. Assim também nós vamos estar com esse papel aí também. Diferente do que a cultura grega gnóstica quer trazer, gente, que a matéria é ruim. Que a gente tem muito da cultura grega. A gente tem a ideia que o pós-morte vai ser o quê? A gente no céu, tocando harpa, uma coisa etérea, né? As almas, esse tipo de coisa, né? Essa é o imaginário popular, mas é o imaginário da cultura grega. Se a gente for para o contexto da Bíblia, que é um contexto judaico, o reino de Deus é um reino físico. É nessa terra. Nós vamos estar no céu, no seio de Abraão, durante esse período, né? Entre a ressurreição. A gente vai estar. Lembra do Lázaro e o rico? Então tem um lugar das almas ali, que é um lugar de prazer, de delícias e tudo, mas uma hora o seu corpo vai voltar para viver. Por isso que é importante que você faça com o seu corpo. Você tem que glorificar a Deus com o seu corpo. Não pode pecar com o seu corpo. Gente, e é claro que a gente peca. Eu tô falando com um santarrão. Ai, não.
Mas você não pode viver uma vida deliberada de pecado e achar que está tudo bem. É isso. Você vai lutar contra o pecado e quando você pecar, você vai ficar triste. O Espírito Santo vai te tocar e você vai lutar contra isso. E não importa se você viver a vida toda lutando contra um pecado. Desde que você não viva uma vida deliberadamente, achar que está normal, que está tudo bem. Por isso que há um peso espiritual muito mais forte no adultério, na prostituição, porque você está pecando com o templo do Espírito Santo de Deus. Há um peso, algo que a gente tem que lutar contra, que a gente tem que correr, que a gente tem que viver uma vida lutando contra isso. Amém? Então, o que você faz com o seu corpo importa. Seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Não é para você ficar de fio dental no Instagram, mostrando para todo mundo. Amém? Irmã Caroline vai falar rapidinho para a gente acabar. Vai, irmã Caroline. Caroline. Ela levantou a mão sem querer. Ou apertei sem querer, foi. Ah, então deixa. Nós já estamos encerrando já. Então vou lá. Peraí, que agora eu me confundi aqui. Volta. Onde é que eu parei, gente? Então, falando, né? Então, outra coisa, as pessoas serão, nós já falamos, né? As pessoas serão lançadas vivas no lago de fogo. Marcos 9 vai falar assim, ó. E se o seu olho lhe leva, e se os seus olhos levam você a tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho, com um só olho, do que ter os dois e cair no inferno. Onde, ó, pra você ver, outra característica do inferno que aparece aqui em Marcos. Onde não morre o verme, nem o fogo apaga. Vão ter vermes comendo a sua carne e fogo te queimando. Ti não, né? Deus me livre. Deus nos livre disso. Mas é a verdade, gente. É a Bíblia. A volta de Jesus é marcada por uma dualidade de sentimentos. Para uns é um dia glorioso, para outros um dia terrível. Isaías 61 fala, né? O Espírito de Deus está sobre mim. É uma profecia messiânica, né? Jesus falando sobre ele. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar as liberdades aos cativos e pôr em liberdade os algemados. É o ministério de Jesus. 2. A pregar o ano aceitável do Senhor. Ano aceitável, aquele ano bom, aquela coisa boa, aquele ano que Deus vai governar. Mas logo em seguida vem, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Não pense que essas injustiças que nós estamos vendo acontecer vai ficar impune. Nada vai ficar impune. Existe o dia da vingança do Senhor. Toda maldade vai ser paga. Né? As pessoas vão pagar pela maldade. A não ser aqueles que nós somos culpados, né, gente? Nós não somos melhor que as pessoas, todo mundo. Não. A diferença é nós somos justificados pelo sangue de Jesus. A gente é tão pecador quanto as outras pessoas. Mas o sangue de Jesus, Deus olha pra gente como justo. Mas ele está olhando a justiça de Jesus, é como se fosse um espelho ali. E esses aqui eu aceito. Eu sei que eles são pecadores, mas eu aceito porque o sangue do meu filho amado, eles receberam o meu filho, eles amaram o meu filho. Eles buscaram viver as ordenanças dele. Por causa do meu filho, eu aceito eles como filhos. Você vê, adota. Então, gente, o que eu faço com essa informação? Últimos 2 minutos, tá, gente? Me perdoa. Vou acabar agora. O que eu vou fazer com essa informação? Nem vou deixar vocês responder. Que era pra vocês me falar. Agora que eu sei tudo isso, o que eu faço?
Primeira coisa, gente, não devemos diluir a mensagem do evangelho no apenas Deus é amor. Nós temos que falar a verdade completa do evangelho. Nós temos que viver com a consciência da verdade completa do evangelho. Primeira coisa que você vai fazer com essa informação, eu tenho que entender o evangelho. Eu tenho que entender, eu tenho que viver isso. Porque está sendo pregado, gente, um evangelho aí, que a gente às vezes brinca, né? É o evangelho da hipergraça, que tem ganhado força no Brasil. Isso é uma covardia com as pessoas. Por quê? Porque cauteriza a mente das pessoas. O que é cauterizar, gente? É perder a sensibilidade. A pessoa está batendo no pecado. Ah, Deus é bom, Deus sabe que eu sou assim. Deus já me predestinou para ser assim. Sim, gente, mas eu só essa palavra, mas Deus já sabia que eu assim, Deus que me fez assim. Então, não importa, ele me ama do jeito que eu sou, ele que me fez, e eu sou pecador mesmo, e eu traio mesmo, e eu roubo mesmo. Deus sabe, ele que me fez. E começa, então as pessoas vão pegando um evangelho dessa hipergraça, onde o amor de Deus vai aceitar todas a sua sujeira. E eles vão descansando nessa verdade, e aí para de sentir, né? Ele perde a sensibilidade. Quando eu falo cauterizar, é isso. Qualquer coisa que é cauterizada não tem sensibilidade. Então está acontecendo o pecado, nem sente mais. Faz uma maldade, nem sente mais. Desrespeita os pais e nem sente mais. Peca e não sente mais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e viver a verdade completa do Evangelho. Meditar na verdade, né, gente? Ao meditar nessa verdade, nós vamos ficar felizes. Por quê? Porque a justiça de Deus vai se cumprir. Não é bom? Não é bom saber que Deus vai acabar com toda a maldade? Nós vamos viver num mundo onde você não precisa ter medo de ladrão, você não precisa olhar e ficar com raiva da injustiça, onde seus direitos de filho não vão ser tocados. É essa a pátria que nós devemos ansiar. Nós vamos viver aqui, mas com o olho lá. Os meus pés estão no chão, mas a minha cabeça lá no espaço. É uma música do Resgate que eu falei isso. Eu amo essa música. A sua cabeça tem que estar lá no reino de Deus. Mas seu pé está aqui. Você vai viver como quem vive aqui. Com prudência, representando o reino de Deus, como que eu fugiu a palavra, mas é com intencionalidade a sua vida com Deus. Hein? Outra coisa que a gente tem que fazer, gente, é ter misericórdia das pessoas. É pensar que tudo isso, refletir um pouquinho, as pessoas vivas, sendo queimadas, comidas por vermes no inferno pela eternidade, em eternidade. E às vezes você olha para essas pessoas e você não tem misericórdia. Você não fala do amor de Deus para elas. Você não chama elas, vem, você vai morrer. É a mesma coisa que você está vendo um cego ir caminhando por um abismo, e ele está indo, e você está olhando ali, ó. Oh, vai cair. Aí espera o coitado cair. Caiu. E caiu. É que é? E morreu. Entendeu? Tem gente que é assim, vai olhando, vai olhando. E você tem que pensar que essas pessoas podem ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão. Irmão Alisson, você vai falar, não vou deixar ele falar, gente. A gente tem que ter misericórdia. E por último, gente, é um senso de urgência em mudar as nossas vidas. Amém? Em mudar nosso jeito de pensar. Porque, que nem a gente falou, do mesmo jeito que a gente crê, a gente age. Você pode ter o discurso mais lindão que for, mais pimpão. Mas se você não vive conforme o seu discurso, você não crê. Você acredita. Você acredita que Deus ama, quer ajudar as pessoas, e que Deus é isso, que Deus é aquilo. Mas isso não corresponde em atitude. É porque isso não virou uma crença, uma fé dentro de você.
Isso é só uma crendice até agora. A gente tem que mudar a nossa mente. O irmão Adson vai falar e nós vamos orar e encerrar. Vai não é? Fala, irmão. Demorei demais, né? Glória a Deus. Bem, gente? Foi bem a sua palavra de hoje? Deixa eu parar de gravar aqui hoje. Vou parar de gravar. Vamos orar.